Olá, começa agora o terceiro episódio do videocast Comer é Aprender. Na nossa última conversa, exploramos como a educação alimentar e nutricional pode ser integrada ao currículo escolar por meio da BNCC. E hoje a gente vai aprofundar em como trazer esse tema para o dia a dia da escola, para o currículo e como o projeto político-pedagógico, ou PPP, pode ser uma ferramenta essencial para consolidar a EAN de forma prática e contínua. Vamos entender juntos como essa integração pode envolver toda a comunidade escolar e contribuir para uma educação alimentar realmente transformadora. Eu sou Mariana Xavier e para essa conversa de hoje eu recebo a Georgia Castilho Russo, que é nutricionista, é mestre em intervenções de políticas públicas de saúde, especialista em saúde pública no Programa de Alimentação Saudável e Sustentável do Instituto de Defesa de Consumidores, o IDEC, e também consultora no projeto Escolas de Educação Alimentar e Nutricional do Unicef. E também vamos falar com a Marília Couto, que é especialista em teorias e práticas na educação infantil e gestão escolar. Há mais de 10 anos ela gere um centro de educação infantil e vai compartilhar com a gente essa experiência. E aqui no estúdio, ao meu lado, tem minha xará, Mariana também, Mariana Belloni Melgaço, que é mestre em educação e especialista em gestão de programas e projetos educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Atualmente, ela atua como chefe da divisão da Coordenação Geral de Educação Alimentar e Nutricional do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Bom, sejam todas muito bem-vindas. Mari, que está aqui do meu lado, bem-vinda ao nosso videocast. Obrigada, Mari. É um prazer estar aqui com vocês todas. É isso, Georgia, Marília, bem-vindas também. Bom, gente, para começar, eu quero falar um pouquinho sobre a importância de incluir a EAN no currículo escolar e também nesse projeto político-pedagógico que a gente citou, né? Como e por que fazer esse planejamento didático, construir esse projeto pedagógico considerando a EAN? Georgia, eu começo contigo. Olá, oi Maris, muito honrada de estar aqui hoje, poder conversar com vocês sobre esse tema. No último episódio, conversaram um pouquinho sobre essa questão, esse compromisso do sistema da educação de formar o ser humano integral, né? E é aí que a EAN entra, Educação Alimentar e Nutricional, porque quando a gente fala de desenvolver autonomia e formar esse senso crítico do cidadão, a gente está falando de formar um ser humano integral, e isso tem tudo a ver com a gente ensinar esse estudante a fazer boas escolhas alimentares, escolhas conscientes, né? E essa temática, além de cumprir com esse compromisso da educação, ela também vai apoiar os componentes curriculares, porque muitos temas da alimentação e da nutrição têm relação com esses componentes curriculares, né? Então, a gente pode aproveitar a alimentação e a educação alimentar e nutricional para passar os conteúdos do currículo. Só que o que a gente coloca é que, assim, a alimentação, ela é muito transversal, ela vai perpassar várias disciplinas, ela é muito multidisciplinar. E para a gente conseguir organizar isso e construir essa trilha de aprendizagem para o meu estudante lá no final, efetivamente sair consciente, né, do que é fazer uma escolha alimentar, é importante que eu consiga sistematizar todo esse conhecimento, né? Então, fazer um desenho pedagógico disso. Então, não pode ser uma ação esporádica ou desarticulada, ela precisa estar planejada e alinhada a todo o currículo. Então, na prática, é realmente a gente sentar, planejar, fazer um diagnóstico daquela escola, desenhar qual o meu objetivo com essa educação alimentar e nutricional, qual vai ser a estratégia, fazer um plano de trabalho mesmo com responsabilidades, em qual disciplina, em que momento eu vou trazer qual conhecimento da alimentação que vai apoiar naquela disciplina e, ao mesmo tempo, formar o senso crítico desse cidadão. Marília, você está literalmente no centro, né, educacional, em Alfenas. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente como integrar, então, a EAN ao currículo e no PPP. Seja bem-vinda. Muito obrigada, um prazer imenso estar aqui com vocês, falando de um assunto tão importante, né, não só para a educação infantil, mas por toda a educação. É desde a infância que a gente cria esses hábitos alimentares nas crianças. Então, pensando na nossa escola, né, o Centro Municipal de Educação Infantil em Alfenas, no bairro periférico da cidade, o principal ponto de partida que a gente encontrou em nossa escola foi a construção de uma horta comunitária, e a partir dessa construção, a gente viu a importância da integração do CEMEI, da universidade, que fica bem ao lado aqui,
né, da nossa escola e da comunidade principalmente. Então, o primeiro passo, né, é despertar esse sentimento de pertencimento, né, da comunidade, que a escola faz parte da vida deles, para assim a gente conseguir tocar, né, essas famílias, essas crianças, para assim a gente conseguir incluir essas ações de EAM dentro do nosso currículo e do nosso PPP. Então, eu vejo que de forma muito tranquila nós conseguimos realizar, né, esse engajamento de toda a comunidade, juntamente com a universidade, construindo as parcerias, né, com os projetos, e só assim a gente vê que os professores, né, eles têm um ânimo maior, né, um engajamento maior na construção dessas atividades, quando toda a escola se une. Então, de forma bem tranquila, a gente consegue, né, ter uma longa caminhada, e um dos principais passos que nós demos também foi a participação na primeira jornada da alimentação escolar, no ano de 2017, até no ano de 2018 estive em Recife representando a nossa escola, e foi aí que a gente estreitou ainda mais o laço com a coordenação da alimentação escolar do nosso município. Então, a nutricionista, além dela estar lá, né, coordenando, ela estava dentro da nossa escola também, ajudando a planejar essas ações, que foi se expandindo, né, para outras escolas também, e esse tema foi inserido dentro do nosso PPP, que o PPP é um documento que ele não pode ficar arquivado na gaveta, ele tem que ser um documento vivo, né, ele tem que funcionar, e aí foi a partir dessa diálogo, dessa conversa, né, com os moradores do bairro, com os pais de aluno, com a equipe da alimentação escolar, que a gente tem conseguido incluir essas ações dentro do nosso currículo e do nosso PPP. Que legal, quero saber mais depois sobre essa vivência prática. Mari, existe também uma nota técnica, não é isso? Isso, eu até queria trazer essa perspectiva, né, a partir do FNDE e da legislação do PENAI, porque quando a gente pensa no PENAI, na merenda escolar, geralmente a gente pensa o quê? Numa refeição, na oferta, né, de alimentos dentro da escola. Mas o PENAI, ele vai muito além disso, né? O PENAI, ele é constituído por 2 eixos fundantes. Então, a gente tem o eixo da oferta da alimentação adequada e saudável. Então, ali são refeições servidas diariamente para os alunos, né? Refeições saborosas, que respeitam ali a cultura alimentar, num cardápio que foi planejado por nutricionista. Mas a gente também tem o outro eixo, que é o eixo da educação alimentar e nutricional. E esse combo, que é a oferta junto com a educação, é que faz o PENAI um programa tão maravilhoso e que é referência mundial, né? Um programa de alimentação escolar que é referência para vários países. E aí a gente tem, então, a EAM como uma diretriz do programa, que foi instituída legalmente pela lei do PENAI em 2009, e aí são várias diretrizes, né? A EAM é uma delas. E aí o FNDE, né, a nossa equipe está sempre pensando em formas de contribuir para que os atores sociais diversos do PENAI, eles consigam, de fato, implementar essas diretrizes na ponta, nas escolas, né? E aí a gente pensa em documentos, em iniciativas, ações, manuais, formações, então, assim, ações e documentos diversos para apoiar esses atores sociais. A nota técnica é uma delas. Então, é um documento que não é um documento normativo, no sentido que não tem normas e leis como a legislação, né, e uma resolução. Mas norteia. Mas é um orientador, né? Então, é um documento super importante, porque ele vai trazer ali ele vai aprofundar temáticas que a gente não consegue aprofundar em legislação. Né? Então, a gente tem nota técnica de conflitos de interesse, a gente tem nota técnica de povos e comunidades tradicionais, em que a gente consegue aprofundar esses temas. E a gente está no processo de construção da nota técnica da inserção da EAN no currículo. Então, em breve, a gente vai fazer o lançamento dessa nota técnica, que é, de fato, para apoiar esses atores sociais na inserção da EAN no currículo, que a gente sabe que é extremamente importante a gente estar nessa discussão aqui hoje. A alimentação, ela está em tudo, né? Ela está em todas as dimensões da nossa vida. E olhando para tudo isso que a gente está conversando aqui, fica mais evidente como que a EAN pode se aplicar a esse currículo. Falando nele, eu acredito que tem um conceito que a gente precisa explorar aqui. O que seria a Base Nacional Comum Curricular, que a gente fala de BNCC, que é a sigla que a gente está falando aqui. Então, se vocês puderem trazer também um pouco desse histórico de evolução da concepção sobre o currículo escolar, para que a gente consiga entender melhor o conceito, Georgia. Sim, Mari. A BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela é um documento normativo, ela vai
tentar trazer as aprendizagens essenciais, né? O que todo aluno deve desenvolver ao longo de cada etapa da educação básica. Ela tenta superar as fragmentações da educação e entrar em consensos do que seria mais adequado para o nosso cidadão brasileiro aprender nesses 12 anos de educação escolar, né? E a gente tem uma etapa que acontece no território, né? Então, o Distrito Federal, cada estado e cada município vai discutir as questões da sua região e vai formular o currículo mesmo daquele sistema, né? Esse currículo ele precisa estar alinhado com o território. Depois dessa etapa, né, que cada ente federativo vai definir o seu currículo em si, aí a gente entra no âmbito escolar, que acho que é um âmbito que a Marília trouxe muito claramente, e o que a gente, e essa adequação ao território, né, ao território ali, aí a gente está falando agora da escola mesmo, a adequação àquela comunidade, ela vem por meio da construção do PPP, que é o Projeto Político Pedagógico. É nesse momento, não só a construção, mas como a Marília falou, todas as adaptações e adequações do PPP, é quando a gente vai olhar exatamente para isso que a Marília traz. Qual que é a realidade da minha comunidade? O que eu tenho aqui? Eu tenho espaço para fazer uma horta? Eu não tenho espaço para fazer uma horta? Qual o contexto que eu estou vivendo aqui hoje? E como que eu vou trazer todas as atividades da educação, mas também a alimentação, para a discussão dentro da minha escola. Então, eu vou trazer realidade para esse tema, eu vou trazer a cultura daquela população, eu vou trazer a realidade desse espaço social que é a escola. E a alimentação, sendo um tema, uma prática social, né, ela precisa estar integrada a essa realidade. Por isso que é tão importante a gente debater a alimentação na construção e na adequação dos projetos políticos pedagógicos. E fora que tem um ponto muito, muito interessante que eu gosto de falar sobre PPP, o PPP nada mais é do que a gente fazer uma vivência democrática na escola, né? O momento que a gente olha para uma norma, olha para um currículo, debate dentro da minha escola como que aquilo cabe, como que aquilo se adequa à minha realidade. E quando eu trago o tema alimentação para esse debate, é muito promissor, porque a alimentação, todo mundo tem algum saber sobre alimentação, as pessoas se sentem empoderadas a falar daquilo. Ela é muito real, ela é muito concreta. Então, eu trazer o PPP eu trazer a alimentação para o PPP, eu acabo estimulando muito essa vivência democrática de entender os meus problemas e construir soluções e me empoderar dos saberes que já existem naquela comunidade. Isso é muito importante. Ah, isso é verdade. Marília, e aí em Alfenas, como é que foi essa realidade para você adaptar? Conta pra gente. Sim, a nossa escola, né, ela deu esse pontapé inicial, então, em diálogo, né, com a nutricionista responsável pela coordenação da merenda escolar, juntamente com a equipe da Secretaria Municipal de Educação, com a comunidade escolar também, a nossa escola, ela foi um projeto piloto para as demais escolas, e aí a gente acrescentou, né, um item que não existia no nosso PPP, assim que ele foi criado, ele não existia esse item ainda. A partir das ações de IAN que nós iniciamos, a gente acrescentou lá nas concepções norteadoras o item alimentação e nutrição. E aí, a partir dele, né, na minha escola, no nosso CMEI, a gente descreve a nossa realidade e de que forma a gente trabalha essas ações de EAN, e aí ele foi uma sugestão para as demais escolas também acrescentar esse item no PPP, e de acordo com o contexto que aquelas escolas estão inseridas, né, os gestores, juntamente com toda a comunidade escolar, descreveram tanto a questão do PNAE, do FNDE, dos recursos, né, como que é a alimentação servida na escola, que a gente tem os cardápios semanais, todo balanceado, e aí lá tem a descrição, como que são essas refeições, de que forma elas acontecem, e todas as práticas que a escola propõe e realiza, todas baseadas em EAN. Então, a partir desse projeto piloto, né, da nossa escola, se expandiu, e aí a coordenadora, juntamente com a Universidade Federal de Alfenas, teve a ideia de criar uma formação para todos os supervisores da rede municipal, iniciou-se com a educação infantil e depois com o ensino fundamental, uma formação com base, né, em questões voltadas para o currículo, para o PPP, todas pensando na educação alimentar e nutricional. E aí até eu, juntamente com os supervisores da nossa escola, nós fomos convidados para citar como que são, né, realizadas as ações aqui em nossa escola. Então, foi um diálogo muito importante que nós trocamos várias experiências, assim, com
os supervisores das outras escolas de que forma que a gente realiza e as pessoas viram que é possível, porque às vezes há muito empecilho, né? Há muitas barreiras. Então, por meio das fotos, dos vídeos, a gente mostrando, né? Levando as crianças para visitar propriedades rurais, lá onde que é fornecido o alimento que vem da agricultura familiar, as crianças conhecendo a cooperativa de mulheres que produzem a polpa de fruta que chega na escola, que é o suco que vai na canequinha que eles tomam, né? Então, assim, dá para fazer muita coisa, basta ter boa vontade, ânimo, né? E seguir em frente. Então, com esse curso, esses supervisores, eles passaram a ser multiplicadores do conhecimento, e aí, chegando nas escolas, por meio das reuniões pedagógicas, que acontecem quinzenalmente, todos sentaram com os professores daquela escola e compartilharam tudo o que aprenderam, né? E aí foram sugerindo várias ações para fazer nas escolas. E isso é muito importante para a nossa escola, a gente vê que inspira outras pessoas, né, a realizar atividades que vão favorecer o desenvolvimento infantil. Isso é uma dúvida, na verdade, uma curiosidade, né? Você falou que foi um projeto piloto. Projeto piloto a gente sabe que é algo que é inovador, né? Tá começando. Vocês enfrentaram alguma resistência ou por ser esse tema alimentação, um tema tão do nosso dia a dia, um tema que todo mundo gosta de falar, de comer, de cozinhar, né? As pessoas tiveram essa identificação e fluiu muito bem a integração. Sim, a gente percebe que fluiu muito bem. A resistência a gente vê antes, né, da gente dar os exemplos, quando a gente mostra ali na prática que é possível, né, então isso fica de forma muito tranquila das pessoas ver que é possível acontecer. Então, a gente tem uma equipe de gestores no nosso município muito animados também para trabalhar, muita gente defendendo a causa, então acredito que teve muito sucesso. E aí, hoje, todos os PPPs de todas as escolas da rede municipal, né, do nosso município, tem esse tema e cada escola trabalha da sua forma. Então, a gente vê como algo que foi positivo. E esse engajamento da equipe da coordenação da alimentação com a escola, mais a universidade, a Secretaria de Educação e Comunidade Escolar, que a gente vê que isso, a gente conseguiu trilhar muitos caminhos que estão chegando a bons resultados. Eu só queria complementar, assim, que como as ações de EAN, elas realmente são efetivas quando elas ocorrem de forma orgânica na escola, né? Não adianta fazer uma ação pontual em que ela esteja totalmente desvinculada do currículo ou do PPP da escola. Então, de fato, quando o tema de alimentação e nutrição, ela perpassa por diversos projetos, disciplinas, e envolve diferentes atores sociais, é que ela, de fato, ela ocorre. E ela, de fato, é efetiva. A gente cumpre com a missão, digamos assim, da EAN, quando, de fato, ela acontece dessa forma como a Marília está trazendo aqui, por exemplo, nesse exemplo, né? Envolvendo tantas pessoas, toda a projeto, toda a comunidade, comunidade. Né? Aí, de fato, é uma EAN efetiva, né? Agora, quando a gente fala de PPP, né, que é o Projeto Político Pedagógico, como que exatamente a IAN ela pode ser incluída nesse documento? Existe um passo a passo que as escolas podem seguir, Georgia, para que essa inclusão ocorra de maneira mais prática e participativa também? Mari, não tem um passo a passo, porque o PPP é muito orgânico, como a Mariana acabou de comentar, né? Cada escola vai construir a sua forma de Uhum. fazer esse PPP. O que que a gente acha, o que é importante? Eu acho que tem alguns aspectos da alimentação, que se a gente superar um pouco aquela questão biológica, né? Porque às vezes a gente acha que só um nutricionista está apto a falar da nutrição, ou trazer esse tema e debater esse tema, se a gente fica muito preso às questões biológicas, né? Qual nutriente serve para quê e tudo mais. Mas quando a gente está falando de educação alimentar e falando do cidadão com senso crítico para o comer, a gente está falando de sistemas alimentares, né? E aí eu vou falar, como a Maria trouxe vários exemplos aqui, eu vou falar de toda a produção de alimento, como que esse alimento chega para mim, eu vou falar sobre o meu comportamento alimentar, como que eu consumo, como é que eu faço as minhas escolhas, eu vou falar sobre o ambiente alimentar que eu estou inserido, e tudo isso a população está muito apta a discutir, ela não precisa de um nutricionista, é claro que o nutricionista pode apoiar, pode estar ali, né, dando suporte para aquela discussão, mas eu consigo que todos os atores daquela comunidade falem sobre isso. Então, quando eu faço perguntas, né, por exemplo, como é que está o ambiente alimentar aqui da nossa escola? O que é ambiente alimentar? Ambiente alimentar é assim, a gente está expondo o nosso estudante a quê, né? Uhum. E tem publicidade de alimentos aqui dentro, a gente tem comércio de ultraprocessados dentro da nossa escola, na hora de comer,
como é que está sendo esse momento do comer para essa criança? Que tipo de alimento está sendo ofertado? Então, eu refleti sobre isso. E na hora das festas, o que a gente está trazendo? O que a gente está comendo aqui na escola na hora da festa, né? O Que é que um a gente desafio, né? muito, porque super dá para a gente fazer uma festa adequada culturalmente, gostosa de se comer, sem ultraprocessados. Mas às vezes a gente não para pensar nisso. Sim. E a gente cai no ultraprocessado e se perde até da nossa cultura e do propósito da festa, né? A mesma coisa, às vezes, na hora de fazer uma venda para arrecadar dinheiro, eu vou lá vender ultraprocessado. Então, olhar para isso, a comunidade toda está apta a olhar para isso. Vamos olhar para esse ambiente alimentar? Não só de dentro da escola, mas no meu entorno? Será que está sendo comercializado na porta da escola algum alimento inadequado, que muitas vezes está competindo com a alimentação adequada do PNAE, né, que está sendo ofertado lá dentro da escola, com tanto carinho, com tanto cuidado, e aí eu tenho um alimento competindo com isso? Vamos discutir sobre isso? Como que a gente poderia melhorar? Como a gente poderia conversar com o ambulante que está ali na porta, fazer propostas de alimentações mais adequadas, né? E olhar para a comunidade. A nossa comunidade está conseguindo se alimentar bem? Quais são as dificuldades que a gente tem hoje para comer bem? Qual o caminho que a gente pode, que essa comunidade já encontrou para se alimentar bem? Então, discutir as soluções, né? Uma família fala: olha, eu descobri que tem uma horta ali perto que vende uma verdura com preço super adequado, às vezes tem até doação de verdura. Uhum. A outra família pode dizer: olha, tem uma cozinha comunitária aqui perto, uma cozinha solidária, dá para comprar marmita com preço ótimo. Então, assim, discutir essas soluções, né? A potencialidade daquele território. E, às vezes, como a Marília falou, sai a ideia: poxa, tem um terreno ali que podia ser uma horta dentro dessa escola, vamos se organizar e montar essa horta? Quem são os agricultores, né? Essas perguntas podem nortear uma discussão dentro do PPP. Uma coisa que a gente recomenda também, que costuma funcionar muito bem, por isso que eu digo que é uma prática democrática, né? Fazer essa Uhum. discussão dos problemas dos nossos territórios e a nossa solução. E aí tem uma ferramenta, um caminho bom, que é constituir mesmo uma comissão de alimentação. Porque aí, se eu consigo formar, eu junto ali os professores que têm mais afinidade com o tema, as famílias que gostam de tratar disso, envolve o Grêmio, vamos conversar sobre comida, vamos conversar sobre o comer, vamos pensar no nosso ambiente alimentar dentro e fora da escola e discutir esse assunto no nosso dia a dia. Isso é muito potente, porque esse tema vai ganhando força dentro da escola e as ações vão se concretizando de uma forma muito orgânica. Então, a gente recomenda isso, ter um momento do PPP para conversar sobre isso e depois a gente conseguir ter uma comissão de alimentação que de tempos em tempos se reúna para tratar desse tema. E isso causa também uma sensação de pertencimento, né, Marília? Como é que foi aí em Alfenas? Vocês criaram essas comunidades, integraram todos esses atores que a gente está comentando aqui? Sim, como que nós iniciamos, né? Assim que a escola, quando a gente começou aqui no ano de 2014, a gente chegou na escola e a gente tinha um espaço e era só mato. Então, a primeira preocupação, né, foi a gente tem que limpar esse terreno. Quando limpou, e foi, gente, que terreno incrível, vamos começar com alguns canteiros. Aí o próprio moço que veio limpar o terreno, pedi para ele, falou, olha, você me ajuda a construir uns canteiros para as crianças plantar? E aí a gente iniciou com 6 canteiros, e aí teve um dia que um aluno da universidade estava passando no bairro recolhendo compostagem. Aí ele tocou a campainha da escola e perguntou se a gente poderia ajudar ele com compostagem. Aí eu falei, olha, você não quer unir ao nosso projeto? Que ele estava construindo uma horta na universidade. Eu estou precisando de parceiros, porque uma horta precisa de bastante pessoas para o manejo, para o cuidado. E aí começou essa parceria. Aí era um projeto de extensão, né? Eles se inscreveram na nossa escola para fazer parte do projeto. E aí, a partir daí, a gente abriu as reuniões com a comunidade escolar e com os funcionários do CEMEI, principalmente, a participação deles. E pessoas muito importantes que nós não podemos esquecer são as cozinheiras que preparam os alimentos para as crianças. Com certeza. Elas são importantíssimas nesse processo de construção, de colocar em prática essas ações. Então, a gente fazia no formato, né, de reuniões, e aí a gente programava as ações. E aí o projeto foi ampliando, nós começamos a ser convidados para participar de fóruns, de debate, então o projeto foi crescendo e ganhou uma proporção grande. No começo era mais a construção de alguns canteiros para as crianças ir lá, colocar a mão na terra, e aí a gente começou a perceber que aquela criança que tinha dificuldade, né, de comer hortaliça, quando ele levava um pé de alface da escola para casa,
ele se alimentava daquela hortaliça, coisa que às vezes ele não fazia antes. Então, aí surgiu, né, essa percepção de a importância da horta escolar e do envolvimento de todos os atores sociais. Aí a nossa horta foi expandida, a gente participou a primeira vez da Jornada da Alimentação Escolar. Não saímos no livro nesse primeiro momento, mas estive lá em Recife vendo a premiação. Foi uma experiência incrível que eu levo para o resto da minha vida. E aí chegou no ano de 2022, o nosso relato foi selecionado. Então foi uma alegria imensa. Fui até Brasília juntamente com a nutricionista. No ano de 2023, nós recebemos o livro está aqui do meu lado, é o nosso livro importantíssimo, né? Ele fica aqui na prateleira da escola. As moções honrosas ficam lá na entrada da escola também. E no dia que eu cheguei de Brasília, a gente fez um sábado letivo com a família lá na horta, para eu mostrar o livro para todos os pais, todas as crianças. E aí a gente fez uma cópia, né, da fotinha das crianças que saíram e entregamos para cada aluno que participou de todas as atividades. E aí foi um momento de muita festa. Tem a banda que chama Histórias Cantadas da Universidade. Aí teve show com a banda. Virou uma comemoração, né, Marília? Festa. E aí fizemos para servir de lanche uma torta preparada com talos, né? Reaproveitamento de alimentos da nossa horta. E os pais participaram de um plantio com as crianças. Então, a gente tem muito esse hábito de fazer esse momento lá na horta. A gente tem um pé de abacate, todas as árvores que estão aqui na escola foram plantadas por nós, educadores, e pelas crianças. Então, a gente tem um pé de abacate, tem 3 pés de amora, tem bananeira, tem a goiabeira, mais as hortaliças e as punks, né, as plantas alimentícias não convencionais. Então, a gente costuma muito fazer os mutirões com a participação. Já tivemos um evento que fizemos um almoço comunitário, com os alimentos colhidos após esse mutirão. Então, a gente sempre pensa nessas atividades, em oficinas, para estar envolvendo a comunidade e os educadores também. Aqui na escola a gente fala todos são educadores, não só os professores, né? As ADHs, que são as auxiliares de desenvolvimento humano, que auxiliam os professores, as cozinheiras, o pessoal da limpeza, as supervisoras, as professoras, todo mundo tem um papel muito importante dentro da escola, porque não consegue se realizar uma prática sozinha, a gente sempre depende do outro, e quanto mais gente envolvida, mais criatividade a gente tem nos projetos. É verdade, um trabalho integrado em conjunto, né, Mari? E justamente nesse gancho que eu queria focar, é porque a gente tem uma nota técnica que foi publicada em 2022 sobre os atores sociais do PENAI e as possibilidades da atuação deles na educação alimentar e nutricional, justamente para reconhecer o potencial educativo de cada um desses atores. Então, como que nutricionistas, professores, diretores, as merendeiras, os agricultores familiares, eles podem se envolver e devem, né, se envolver nas ações de EAM. Então, aqui, até pegando o exemplo das merendeiras, né, quando a gente pensa nas merendeiras, é muito claro, né, o papel delas no preparo dos alimentos, na higienização da cozinha, mas a merendeira tem um papel muito mais importante, não muito mais importante, mas tão importante quanto esse, que é o quê? O seu papel educativo. A merendeira é que está lá diariamente, criando um vínculo afetivo, inclusive, com os alunos. E tem o vínculo, né, com o aluno. Então, ela consegue ali nesse contato ter uma participação enorme na formação de hábitos alimentares dos alunos, no comportamento alimentar do aluno. Então, a gente precisa engajar, né, esses profissionais, todos esses profissionais, e mostrar o seu papel educativo, porque também é o papel educativo frente à comunidade escolar. Então, diretor, professor, entender, por exemplo, esse exemplo da merendeira, entendê-la como educadora, reconhecer e valorizar o seu papel de educadora, mas ela mesma se vê nesse papel, né? E aí, quando a gente vem com um documento que traz isso, a gente fortalece a identidade desses profissionais que estão dentro da escola, como educadores, inclusive trabalha a autoestima, fortalece a autoestima desses profissionais, né? Porque às vezes são subalternizados, são invisibilizados dentro da escola, e a gente precisa valorizar, né? A gente precisa reconhecer que eles têm saberes extremamente importantes que devem ser
incorporados na EAM. Então, essa nota técnica veio nesse sentido mesmo, de fortalecer, né, o papel educativo de cada um deles. Muito legal. Bom, agora falando, gente, no currículo escolar, como é que as escolas podem integrar a IAN de uma forma mais prática, né? Eu digo nas atividades escolares mesmo, por exemplo, nas aulas de ciência, nas aulas de educação física, nas aulas de matemática. Jorge, isso é possível? Já é feito? Como que deve ser feito? Conta pra gente. É super possível e é feito em vários lugares, assim, né? Tem até um trabalho muito bonito, um material, uma cartilha, que ela pega todo esse currículo, né, toda a BNCC, em cada área do conhecimento, em cada disciplina, em cada etapa da educação, qual atividade de educação alimentar e nutricional que eu posso trazer, que vai apoiar o ensino daquele componente curricular e, ao mesmo tempo, formar esse cidadão, formar bons hábitos alimentares. Então, ela é muito prática, e essas atividades que estão ali relacionadas são atividades criadas por educadores Brasil afora, né? Então, tem muita coisa que pode ser feita, poderia dar vários exemplos. Então, normalmente ciência é o lugar comum, né, que a gente pensa na hora que vai falar, explicar o corpo humano, os nutrientes e tudo mais. Mas quando a gente olha para essa questão dos sistemas alimentares, você imagina que a gente vai falar desde água, terra, transporte, meio ambiente, educação ambiental, tudo isso traz o tema alimentação. Então, é muito potente, dá para inserir em todas as áreas do conhecimento. Língua portuguesa, leitura de livros que tenha comida, olhar para a cultura alimentar daquele livro que eu estou lendo, a cultura alimentar da época daquele livro, aí eu misturo com história, geografia também super potente, imagina você ensinar cartografia, né, que é dos mapas, ensinando o caminho que o alimento trilhou para chegar até a sua Verdade. mesa, a origem daquela comida As ali no mapa. estações, né? A gente consegue correlacionar com tudo, né? Com tudo, é muito potente. Então, são três cartilhas muito práticas e objetivas que elas vão fazendo esse desenho de cada componente curricular e atividade. Então, vale a pena conhecer, mergulhar, entender quais daquelas atividades faz sentido e trazer isso para o desenho desse projeto pedagógico que eu comentei com vocês no começo, desse planejamento. Mas, além disso, eu queria aqui destacar essas duas ferramentas muito potentes, né, que a Marília e a Mariana comentaram. Uma é a horta escolar. Então, a horta escolar ela é uma ferramenta pedagógica quase que mágica, né? Porque a gente sabe que hoje, para a gente poder levar esses conceitos de alimentação, a gente precisa resgatar o vínculo das pessoas com o alimento e com a natureza também. Principalmente em centros urbanos, a gente está muito distante da origem dessa comida, né? E do que ela vai, o efeito dela no meio ambiente. Então, a horta, ela promove esse resgate. Então, é muito comum, às vezes, a gente ter um estudante que não conhece aquele alimento e não come porque não conhece, né? A criança, ela tem o que a gente chama de neofobia, tudo que ela não conhece, ela tem aversão. A partir do momento que ela vai se familiarizando com aquele alimento, ela começa a querer comer ele. Então, quando ela vê a cenoura plantando, né, a sementinha virando uma rama, que vira uma cenoura, ela vai querer experimentar, porque aquilo não é mais novo para ela, ela se familiarizou com aquele alimento. Então, esse processo da horta, de você conectar a criança de novo com a terra e criar um vínculo com o alimento, é muito potente. E não só com a criança, com a comunidade inteirinha, porque todo mundo pode apoiar, e para o adolescente também é muito potente a horta e eles entenderem os ciclos das coisas, né, por meio da horta. Só para a gente complementar aqui a informação, você citou as cartilhas. Que cartilhas seriam essas? E se elas estão disponíveis também para o público? Sim, elas estão disponíveis, são cartilhas do Ministério da Saúde, acho que depois a gente pode até deixar o link também, né, nos canais. São cartilhas abertas, que foram construídas pela equipe da UERJ e da Fiocruz, que tiveram esse trabalho de articular a BNCC com as atividades né, depois de fazer um mapeamento aí das atividades, conseguiram relacionar essas atividades com a BNCC. Então, qualquer currículo pode adotar, qualquer escola pode mergulhar naquelas atividades. Perfeito, fica a dica então. Marília, a utilização do refeitório aí, e da cozinha mesmo com o espaço de aprendizagem, vocês aproveitaram esses locais? Sim, além do refeitório, da cozinha, a gente aproveita todos os espaços da escola, né? A horta, a entrada da escola, até fora da escola, porque nós construímos algumas cartilhas e nós já fizemos, né, um trajeto de panfletagem até na escola do bairro vizinho, levamos essa cartilha com várias sugestões, né, de receitas
de atividades que as crianças fazem. Chegamos lá nessa escola e preparamos o suco do Hulk, que é o suco verde, né, de polvo com laranja, junto com os colegas da outra escola. Então, a gente consegue expandir para além do refeitório. O refeitório, ele é um espaço, assim, muito sagrado, né, é onde as crianças se alimentam, e é legal que a nossa escola aqui, como é uma escola pró-infância, então é um espaço bem preparado, né? As mesas são todas da altura das crianças, então é um espaço confortável, harmonioso. A janelinha da cozinha dá para as cozinheiras, né, ter essa troca com as crianças, elas ficam lá vigiando quem está comendo tudo, quem não está desperdiçando. É um espaço bem atrativo aqui da nossa escola e a gente utiliza ele não só para a alimentação das crianças, mas para diversas atividades. Sempre que nós vamos fazer receitas, né, as professoras têm essa liberdade de fazer tanto dentro da sala ou tanto no refeitório, então eles aproveitam muito esse espaço. O self-service não é uma prática constante ainda na nossa escola, a gente precisa fazer algumas adaptações, mas já realizamos, né, é uma atividade que ela estimula muito, né, a criança a experimentar aquilo que ela tem aversão, conforme a Georgia falou. Então, é um espaço muito legal e de muito proveito aqui na nossa escola. Uma das atividades legais, né, até a gente estava falando, a questão das disciplinas, de que modo trazer isso. No refeitório, nós já fizemos uma atividade interessantíssima, que foi a questão da pesagem da sobra dos alimentos nos pratos. Então, as professoras, né, trabalhando ali questões de conteúdos matemáticos, trabalhando, né, depois que as crianças se alimentaram, e aí fizeram a pesagem dos restos dos alimentos que ficaram no prato. Depois fizeram um gráfico e compararam uma sala com a outra. E uma conscientização também, né, para essas crianças entenderem sobre esse desperdício de alimento. Que legal. Sim, e aí é interessante que aí as cozinheiras, elas saem de dentro da cozinha, vêm, né, elas gostam de ir nas salas antes de começar o trabalho, dar um abraço nas crianças também, as crianças amam elas, e todas aqui, a gente tem 2 de manhã, 2 da tarde, 2 trabalham de manhã, 2 trabalham no período da tarde, então elas estão sempre ali, né, tem a forma delas interagirem com as crianças, então o refeitório é um espaço muito utilizado não só para refeição, mas para diversas atividades de EAN. E aí pensando, né, em como integrar essas ações de forma prática, o FNDE desde 2016 tem uma iniciativa que chama Jornada de Educação Alimentar e Nutricional, que a Marília já citou algumas vezes aqui, porque a escola dela já foi premiada nessa jornada. Então, desde 2016, anualmente o FNDE lança o edital, né, o regulamento da jornada com um período de inscrições. Então, as escolas que têm interesse em participar se inscrevem. E aí, durante aquele ano letivo, as escolas vão desenvolver 4 atividades de EAN com temas que estão propostos nesse edital. Então, são temas diversos. Todo ano a gente muda esses temas. Esse ano, por exemplo, a gente tem temas sobre crise climática, sobre o papel da merendeira como educadora, sobre povos e comunidades tradicionais, sobre a conexão com a hora da refeição. E aí, a escola que está inscrita, ela vai desenvolver essas atividades dentro dessas temáticas, mas com toda a autonomia, né? Então, dentro ali no dia que ela quiser, envolvendo o público que ela quiser, né? E aí, ela vai fazer um relato dessas atividades que foram feitas e vai encaminhar para a nossa plataforma. A gente tem uma plataforma de aprendizagem, então, as escolas encaminham os relatos com fotos das atividades que foram realizadas. Se fosse um relatório mesmo. Isso. E aí, no final, né, no prazo final ali de execução dessas atividades, o FNDE vai analisar todas essas atividades que foram feitas e selecionar as 5 melhores atividades por tema. Então, aquelas atividades, a gente tem uma série de critérios, né, que estão descritos no regulamento para fazer essa análise, mas aquelas atividades que cumprem esses critérios e que são atividades de destaque, que a gente vê que realmente fizeram diferença ali na escola, essas atividades, elas são selecionadas e vão compor um livro, que é Melhores Relatos da Jornada de Educação Alimentar e Nutricional. Então, a gente tem, na publicação, 20 relatos, são 5 por tema, 4 temas. E aí, esse livro é tanto uma premiação para as escolas que foram selecionadas, porque é uma forma de reconhecimento do trabalho feito, como também é um repositório, porque é um livro que tem ali várias atividades de EAN que servem de inspiração para outras escolas também
né, fazerem as suas próprias atividades. Então, assim, a jornada é uma iniciativa, né, para incentivar mesmo a EAN dentro das escolas e para que ela ocorra integrada ao processo de ensino-aprendizagem, não desvinculada. Então, todo o regulamento, todas as nossas orientações, todo o apoio que a gente presta nas escolas é no sentido, de fato, que a EAN ocorra dessa forma integrada. A gente sempre sugere que a jornada esteja prevista no PPP da escola, né, que envolva diversos atores sociais. Então, é uma iniciativa, de fato, para incentivar. Agora, eu imagino que o desafio também seja maior, trabalhar isso diretamente nas escolas por conta da diferença da faixa etária. Quando a gente está falando de uma turminha, né, mais infantil, que a gente consegue trabalhar o lúdico, eu acho que é muito mais fácil. Mas, Georgia, como é que trabalha isso, por exemplo, com, né, faixas etárias maiores, com... nem sei se fala ensino fundamental, né? Eu sou da época do ensino fundamental, ainda fala ensino fundamental. Educação infantil e fundamental segundo e grau. ensino médio. É isso, que mudou, né? Como é que vocês trabalham? Como é que é enfrentar esse desafio, Georgia, com essas crianças mais velhas? Olha, Mari, a gente tem um grande problema, acho que o maior desafio que a educação vai enfrentar, e aí não só para fundamental, ensino médio, mas em todas as faixas etárias, é que hoje a nossa população está num ambiente obesogênico, né? Eu tenho um ambiente alimentar que está adoecendo as pessoas, e esse ambiente alimentar ele influencia muito as escolhas alimentares. Então, tanto a minha criança como o meu adolescente, ele está num ambiente, muitas vezes, que não tem uma oferta de alimentos saudáveis. A gente encontra nas cidades desertos alimentares, onde você precisa caminhar muito, distante fisicamente de um alimento saudável. Enquanto isso, os ultraprocessados são super ofertados. Tem a questão do acesso econômico, a questão da publicidade de alimentos, que acaba induzindo muito o consumo de alimentos ultraprocessados e vai atribuindo a esses alimentos poderes, né? Então, olha como é legal, esse alimento te traz felicidade, você precisa disso para ser forte. A questão dos, por exemplo, personagens em rótulos inadequados que não informam para a gente exatamente o que tem ali. Então, quer dizer, eu tenho todo um sistema obesogênico, um ambiente obesogênico, que está levando a minha população a se alimentar mal. E aí eu preciso reverter isso dentro da escola. É um desafio muito grande. Agora, quais são as potencialidades, né? Quando a gente traz, por exemplo, o adolescente, que é uma faixa etária que eu adoro trabalhar, porque a gente consegue trabalhar a consciência, né? A gente consegue trazer essa noção do sistema alimentar e a noção da consequência da sua escolha. E na hora que eu levo esses conhecimentos, eu lembrando que, assim, essa criança, esse adolescente, vai passar 12 anos dentro de uma escola. Se eu tiver uma alimentação adequada sendo ofertada, e se eu conseguir falar disso em sala de aula, a potência da escola para mudar tudo isso que esse sistema está levando aquele cidadão é muito grande. Então, assim, a hora que eu olho para o meu adolescente, o adolescente, por exemplo, ele começa a ter influência do meio, né, do social, ele começa a fazer as escolhas pensando nisso. A família começa a diminuir um pouco a sua importância, não deixando de ter. Muitas vezes a família peca na hora que, agora é adolescente, eu posso comprar um refrigerante? Não, ainda não dá para expor ainda esse adolescente a alimentos não saudáveis, mas ele começa a ter um efeito social muito importante. E aí, usar esse social para promover bons hábitos é muito potente, a escola pode fazer isso. Então, na hora que eu começo a debater o sistema alimentar, na hora que eu vou falar de bebida adoçada, por exemplo, além do efeito para a minha saúde, vamos discutir a geração de plástico por meio dessas bebidas adoçadas, a questão da água, a questão ambiental dessa bebida, desse alimento. Começo a falar sobre isso com o adolescente, aquilo começa a fazer sentido para ele, e ele começa a fazer escolhas pensando, né, mais conscientes, usando a cabeça e todo esse conhecimento que a escola pode passar. Então, a escola é o lugar onde a gente pode transformar isso e encarar esse sistema e tentar modular um pouco mais o consumo, né? Claro que esse sistema tem que ser enfrentado em outras esferas, com políticas públicas que vão promover um ambiente alimentar saudável para a população, mas dentro da escola eu consigo trabalhar essa questão da escolha, né, e do consumo consciente, que é muito potente para potencializar a mudança desse sistema. No caso da Marília, ela já sai com um passo à frente aí, porque desde pequenininho os meninos já estão aprendendo isso, né, Marília? Sim, verdade, né? Na educação infantil que a gente começa a iniciar
essa construção dos valores, mas mesmo assim a gente ainda encontra alguns desafios, porque tem muitas crianças pequenas que já vêm de casa com alguns hábitos negativos, como o consumo de açúcar. Às vezes a gente recebe bebê que no ato da matrícula, às vezes a mãe relata que a criança toma leite com açúcar, no bebês assim, menores de 1 ano. Então, há, né, esses desafios também, aí a gente faz todo um processo de diálogo e conversa com esses pais, né, explicando a importância, e aí o nosso papel está aqui, conforme a George falou, é um papel extremamente importante e fundamental na vida dessas crianças, de mostrar novos caminhos para eles, né, de proporcionar espaços, né, harmoniosos de alimentação saudável. Então, na educação infantil a gente consegue realizar inúmeras coisas, então é uma idade muito legal de se trabalhar, porque a criança ela está aberta ali a receber e a compartilhar todos os conhecimentos, então tem sim os desafios, mas nós temos muitos progressos, né, com esse diálogo constante, e daí a importância da integração com a comunidade, com a universidade, com o CIMEI. Vamos então fechar esse episódio dando algumas dicas, gente? Dicas de livros, materiais, manuais. Mari, você tem alguma indicação? Então, além dos materiais oficiais que a gente sempre usa, que embasam, né, todas as nossas iniciativas e documentos, que são os guias alimentares, né, para a população brasileira, o Marco Dian, a gente tem os livros da jornada, que estão no site da FNDE, que são fonte de inspiração para outras escolas ali fazerem atividades de IAM. Temos o livro Educação Alimentar e Nutricional, Articulação de Saberes, que também traz metodologias ativas e dialógicas, e a importância dessa articulação de saber mesmo, o título do livro, entre a nutrição e a pedagogia. E temos o site da Rebrai, que é a Rede Brasileira de Alimentação e Nutrição do Escolar, é www.rebrai.com.br, e lá tem várias notícias, tem vários materiais, tem um repositório, uma biblioteca, com vários materiais importantes para a gente acessar. Ótimas dicas. Georgia, você também já falou da questão do Ministério da Saúde. Quer deixar mais alguma cartilha aqui como dica para quem está ouvindo ou assistindo a gente? A gente tem muito material bom sobre alimentação que pode apoiar os educadores. Eu queria reforçar a importância do guia alimentar. O guia alimentar tem uma linguagem super gostosa. É só pegar, ler com carinho, que você consegue trazer um monte de elemento do guia para dentro da sala de aula e para a sua própria alimentação. Também queria falar esse material Alimentação Saudável nas Escolas do IDEC. Aí a gente consegue entender um pouco mais essas questões do ambiente alimentar com vocês. Então, é muito bom para tratar com adolescentes sobre escolha, sobre consumo alimentar. Então, traz um pouco desses conteúdos. A gente tem também, como IDEC, o Observatório de Publicidade de Alimentos, que aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre a importância desse cuidado com a publicidade de alimentos e como que a gente enfrenta isso, e principalmente as estratégias, né, quase criminosas, porque a gente usa o OPA para fazer denúncias sobre práticas inadequadas de publicidade de alimentos, e o Alimentando Políticas, que também é uma página que a gente coloca todos os conteúdos do IDEC ali. E, por fim, tem uma campanha que o IDEC lançou, que é Comer Bem na Escola, a página é comerbemnaescola.org.br, que tem vários vídeos falando da importância da escola para a formação de hábitos alimentares. Então, às vezes, para começar uma conversa com a comunidade, passa um vídeo daquele e aí você já provoca o debate, já faz aquela colheita linda dos saberes, né? Então, acho que é o que eu posso complementar aí dos materiais que a Mari trouxe. E você, Marília? Um material legal que vai estar disponível a partir de 2025, ano que vem, vai ser o e-book, que ele está sendo construído em parceria com a Unifal, juntamente com a equipe do setor da alimentação escolar, no qual vai estar disponível o curso oferecido para os supervisores da rede municipal de ensino, com vários exemplos de atividades de EAM. Sugiro também aqui, para acompanhar, seguir lá nas redes sociais, o projeto NutriArt, é um projeto da Universidade Federal de Alfenas também, que ele é desenvolvido dentro da nossa escola, então nós temos tanto os acadêmicos quanto os professores de nutrição, que vêm para dentro do nosso CMEI, planejam várias atividades com as crianças, inclusive amanhã a gente vai estar realizando da jornada, né, em relação ao tema das questões climáticas. As crianças vão estar fazendo um plantio lá na horta,
do girassol, a gente acompanhando as questões do tempo, depois vão preparar um suco também na sala, e vai ter uma roda de conversa com a equipe do NutriArt, que está sempre presente aqui nas atividades. Então, o Instagram é Projeto NutriArt, temos o Facebook do CEMEI Professor Pedro Paulo, lá tem fotos de todas as atividades que a gente realiza na escola, muitas delas são das crianças, né, colhendo o abacate do pé de abacateiro que elas plantaram, fazendo a receita lá do guacamole, então tem diversas atividades, o café saudável que nós fizemos também, do pé de abacate com os pais, com o pão de queijo saudável, a torta de legumes. Deu até fome esse papo. São tantos exemplos. Mas, gente, a gente chega então ao fim desse episódio, nosso tempo acabou. Marília, eu agradeço muito, parabenizo também você pela iniciativa, toda a comunidade escolar. Georgia, muito obrigada também por ter estado com a gente, compartilhado tantos conhecimentos. Mari, você também, muito obrigada por ter trazido todo esse histórico e toda essa informação aqui pra gente. Obrigada, um prazer estar aqui. Obrigada, foi ótimo. Obrigada a vocês, um abraço. Bom, gente, então nós chegamos ao fim deste episódio, onde a gente discutiu a importância de inserir a educação alimentar e nutricional nos currículos e nos projetos políticos pedagógicos das escolas. A gente espera que as reflexões e esses exemplos tenham te inspirado, né, com novas ideias, caminhos para a implementação da EAN no contexto escolar. E lembrando que essa jornada de integração curricular, ela é um processo contínuo e colaborativo. Até o próximo episódio com mais novidades para vocês.